الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المشرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وزجر عن الأعمال السيئات، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات وعلى آله وصحبته وزوجاته الطيبات الطاهرات ومن اقتطع به واستنى بسنته وسار في منهجه في العبادات والمعاملات إلى يوم تتقلب فيه قلوب العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنه أدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وتركها كمحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala derramou sobre nós os seus incontáveis favores. Esses favores, alguns dentre eles, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou e outros ele não mencionou. Dentre os favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos e que ele mencionou e que constitui como uma riqueza para todo ser humano, existe uma riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala deu a todos, independentemente das suas condições físicas, independentemente das suas condições materiais, financeiras. Existe um certo tipo de riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a todos os seres humanos. E essa riqueza é maior que a riqueza material, é maior que tudo aquilo que o ser humano detém. E Allah subhanahu wa ta'ala jurou em vários versículos falando sobre essa riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wal fajr, e ainda disse wal duha, wal nahar, wal layl. Todos esses versículos Allah subhanahu wa ta'ala está a jurar por essa riqueza maior, que é o tempo. O tempo é o campo de cultivo do ser humano. É através do tempo que iremos colher as nossas ações. Seremos recompensados com base naquilo que trabalhamos, com base naquilo que fazemos dentro do nosso tempo. Portanto, o tempo é um recurso bastante importante perante Allah subhanahu wa ta'ala, que não se equipara com a riqueza. Por isso, em vários versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre a riqueza, quando fala sobre os filhos, quando fala sobre a reputação, Allah sempre diz: innama amwalukum wa auladukum fitna. Saibam que os vossos bens, os vossos filhos, são meios de teste. Allah quer vos testar se vocês irão agradecer os seus favores sobre esses bens, sobre esses filhos. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya.
saibam que os bens, os filhos, são meios de ornamentação para esta vida mundana e não são mais do que isso. Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum versículo jurou pela riqueza ou pelos filhos, mas sim ele sempre jura pelo tempo, com os seus detalhes. Conforme esse versículo que nós citamos aqui, Allah diz: "Wal fajr", eu juro pela madrugada. "Wal duha", eu juro pela manhã. "Wan nahari idha tajalla", eu juro pelo dia. "Wal layli idha yaghsha", eu juro pela noite. E uma forma de resumir, Allah diz: "Wal asr", eu juro pelo tempo como um todo. Isso mostra a relevância e a importância que o tempo tem na vida do ser humano. E é a riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala irá cobrar a todos, sejam ricos assim como pobres, porque é uma riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a todos. O tempo, pela sua natureza e pela sua importância, não é possível alguém economizar. Quando se passa um segundo, esse segundo já se foi. Mas com o dinheiro alguém pode economizar. Uma pessoa pode colocar um dinheiro num cofre, depois de 5 anos encontrar o mesmo valor. Mas isso não se faz com o tempo. Isso mostra a relevância e a importância que tem o tempo do ser humano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala jurou no Corão pela vida do profeta sallallahu alaihi wasallam: "La'amruka innahum lafi sakratihim yamahun", eu juro pela tua vida, porque a sua vida está resumida dentro do seu tempo. Por isso o Islã repreendeu os secularistas que não valorizam o tempo. Existem duas correntes principais que defendem o tempo com base nas suas ideologias. Os secularistas, eles defendem o tempo como sendo, digamos, algo regular. Eles dizem que o tempo é cíclico, não tem princípio e não tem fim. É como se fosse um ciclo. Conforme o Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles dizem: "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr". Não há excepto essa nossa vida mundana. Aqui nós morremos e depois viveremos. Ou seja, eles defendem a reencarnação, que quando o ser humano morre, o seu corpo apodrece, mas a sua alma entra no outro corpo e ele assim viverá até morreu. O corpo apodrece, a alma entra no outro corpo. Assim sucessivamente. Pode entrar no corpo de uma mulher ou de um homem, mas sempre "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr". Esses são secularistas. Defendem que o tempo é cíclico. Mas para nós que somos muçulmanos, o tempo não é cíclico. O tempo tem um princípio e tem o seu fim. E Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos por um certo objetivo. Portanto, para um muçulmano, o tempo é linear. Tem um ponto de partida, assim como tem um ponto final. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un". Acaso julgai que vos criamos em vão e que não serão retornados para junto de nós? Isso é uma evidência de que a vida não é cíclica, mas sim é linear. Allah nos criou por um certo objetivo. "Ayahsabu al-insanu an yutraka sudah". Acaso o ser humano pensa que será deixado em vão e não será julgado? Não. Allah nos criou por um certo objetivo, que é adorarmos a Ele e Ele nos recompensar com base nas nossas ações. E tudo isso acontece dentro do tempo. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala falou em vários versículos sobre o tempo. E Ele disse que o tempo é um dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao ser humano. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que colocou ao vosso dispor o dia e a noite. Ele facilitou para vós o dia e a noite. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. E é Allah que vos dá tudo aquilo que vocês exigem, tudo aquilo que vocês invocam, tudo aquilo que vocês pedem a Ele, Allah vos facilita. E se vocês quisessem enumerar, mencionar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais iriam conseguir. Dentre esses favores está o nosso tempo. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'a khisal". Nenhum ser humano irá se mover
nenhum ser humano irá conseguir andar, sair do seu lugar, até que responda por essas 4 questões. O Afi Riwaya, numa outra versão, até que responda por 5 questões. Dentre essas questões, Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar ao ser humano: an umrihi fima afnahu, onde é que passou a sua vida, o seu tempo, o que é que aplicou? Wa an jismihi fima ablahu, a sua juventude em particular, onde é que você gastou? Wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, a sua riqueza, onde é que conquistou? O que é que fazia? O que é que trabalhava? E onde é que aplicou essa riqueza? E também será questionado, irá responder a respeito do conhecimento. Se procurou aprender, conhecer a sua religião, conhecer Allah subhanahu wa ta'ala ou qualquer outro tipo de ciência, e onde é que aplicou. Portanto, tudo isso está em torno do nosso tempo. Por isso, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse num outro hadith: Ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas. Existem 2 favores, 2 ni'mas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a todos os seres humanos, mas a maior parte das pessoas não aproveitam como deve ser. Ele disse: as-sahha wal-faragh. O primeiro dentre esses 2 é a saúde e o tempo livre. O tempo livre é um recurso que cada um de nós tinha que sentir essa necessidade. O que é que eu devo fazer com esse tempo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala? E alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para nós certos tipos de ibadat que podemos praticar onde quer que estejamos. Podemos fazer o tasbih, podemos mandar o salam ala nabi onde quer que estejamos. Estamos sentados, estamos deitados, estamos a andar, estamos à espera de alguém, estamos a conduzir. Então todo esse tempo seremos cobrados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: "Iqtanimi khamsan qabla khamsin." Aproveite 5 coisas antes que outras 5 te atinjam. Aproveite 5 coisas vantajosas antes que o contrário dessas coisas te atinjam. Dentre essas coisas que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam mencionou, ele disse: aproveite a sua saúde antes de adoeceres. Aproveite o teu tempo livre antes de ocupares. Aproveite a tua juventude antes de envelhecer. Aproveite a tua riqueza antes de empobreceres. E aproveite a tua vida antes de morrer. Esses são ni'mas que Allah subhanahu wa ta'ala despertou para todo aquele que é muçulmano, de modo a encontrar Allah subhanahu wa ta'ala com boas ações. E falando mesmo do tempo, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam certa vez estava reunido com seus companheiros e ele estava a mencionar nações que passaram, nações que Allah subhanahu wa ta'ala havia concedido uma longevidade, longa vida. Existiram nações que viveram cerca de 1000 anos. Cada vez mais que o tempo foi passando, Allah subhanahu wa ta'ala foi reduzindo a expectativa da vida do ser humano. Até que narra-se que certa vez uma mulher, no tempo de Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, ela perdeu um filho que tinha pouco mais de 200 anos. E ela chorou muito, lamentando dessa situação. Ela considerava que o filho faleceu na infância. 200 anos para eles era a infância. Então o Nuh alayhi salatu wassalam passou por ela, perguntou a ela: "Madha yubkik? O que é que te faz chorar, ó mulher?" Então ela disse: "Você não está a ver essa situação? Isso é anormal. Uma criança com 200 anos perder a vida." Então o Nuh alayhi salatu wassalam perguntou a ela, dizendo: "Madha law shi'ti? Madha law ishi fi ummatin amaruha ma baina 60 wa 70?" O que seria de si se tivesses vivido num povo em que a esperança de vida de uma pessoa varia entre 60 e 70 anos? Com 200 anos você está a lamentar. O que seria de si se pertencesses ao Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, em que vivem entre 60 e 70 anos, conforme o hadith do profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawiz zalik." A expectativa da vida neste meu ummah varia entre 60 e 70 anos, e são poucos que conseguem avançar os 70 anos. A título de exemplo, o próprio profeta sallallahu alayhi wa sallam não conseguiu atingir os 70 anos. Seus companheiros Abu Bakr, Ali, Umar, quase todos eles
morreram com a mesma idade, 63 anos. Então, a Nabi sallam alertou sobre isso, que a nossa expectativa de vida não se compara com os povos que passaram antes do que deste nosso ummah. Então, aquela mulher ficou impressionada quando ouviu as palavras de Nuh alayhi salatu wassalam, que dava em conta que existirá um povo que irá viver entre os 60 e 70 anos. Ela disse: "Idhan laqadaytu umri kulluha fi sajdatin wahida." Se eu pertencesse a esse ummah, passaria toda a minha vida, esses 60 anos, 70 anos, num único sajda. Quer dizer, para eles, 60 anos é como se fosse um minuto. Mas Allah subhanahu wa ta'ala reduziu essa esperança de vida para este ummah e multiplicou a recompensa nas ações que o ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam pratica. Então, a Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a falar com os seus companheiros sobre esses povos que viviam mais de 1000 anos. Então, eles disseram: "Ya Rasulallah, se eles viviam 1000 anos e nós vivemos 60, 70 anos, conforme as suas palavras, como é que nós iremos praticar boas ações, atingir alguém que viveu cerca de 1000 anos? Eu com 60 anos a fazer salah, e alguém que era muçulmano no tempo de Nuh passou 1000 anos a fazer o mesmo salah. Como é que estaremos na mesma categoria em termos de recompensa?" E a Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ele não falava pelo capricho, não falava pela sua vontade, mas sim, tudo que ele falava era com base na revelação de Allah. Ele se manteve calado. Veio o Jibril alayhi salatu wassalam com o Quran, um surah completo, a responder e a dar a satisfação à preocupação dos sahabas e de ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não fiquem tristes porque Allah reduziu a expectativa de vida, mas sim, Ele estabeleceu épocas, ocasiões que vocês, ao praticar uma boa ação, podem superar alguém que viveu 1000 anos num outro povo. "Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr." Em resposta da preocupação dos sahabas, que laylatul qadr, uma ação que for praticada no laylatul qadr, é melhor que 1000 meses. 1000 meses, estamos a falar de 83 anos. Quer dizer, se você praticou uma boa ação, são 2 rakats, é um tasbih que você fez no Laylatul Qadr, você tem a recompensa de uma pessoa que fez o mesmo tasbih no tempo de Nuh durante 83 anos. Se você fez Laylatul Qadr durante 12 anos, equivalente a uma pessoa que viveu 1000 anos. Durante 24 anos, equivalente a uma pessoa que viveu 2000 anos. Durante 48 anos, você vai superar alguém que viveu 4000 anos. Essas oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste ummah. E não é só Laylatul Qadr, temos os dias que passaram há pouco tempo, que é a última dezena, em que nos esforçamos, jejuamos, os outros que Allah deu oportunidade fizeram o Hajj, mas, caros irmãos, isso não termina por essas ocasiões. Tem que se estender, temos que fazer mais esforço, aproveitar o nosso tempo, porque não temos certeza se daqui para hoje iremos chegar no próximo Laylatul Qadr, iremos chegar no próximo Zulhijjah. Então surge essa necessidade de aproveitar o nosso tempo na prática de boas ações. وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que fez a noite e o dia alternados, para quem quer agradecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, assim para aquele que quer recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda os dias e noites continuam, vamos aproveitar o nosso tempo na prática de boas ações. Não podemos voltar como Satanás, como éramos antes da última dezena. O jejum ainda continua, o salah ainda continua, as boas ações ainda continuam. Enquanto estivermos em vida, temos que ter esse desafio de praticarmos o bem e encontrarmos Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito com as nossas ações. O tempo é um recurso bastante importante que através do qual Allah subhanahu wa ta'ala classifica as pessoas. Através do tempo, Allah subhanahu wa ta'ala eleva algumas pessoas em categoria e rebaixa outras pessoas. Mas através de como usamos o tempo. Nós não sabemos quando é que vai chegar a nossa morte. E a morte não é um imprevisto, porque todos nós temos informação e sabemos que um dia morreremos.
quando e onde não sabemos. Então, onde queira que a morte nos deixe, não vai se dizer que foi um imprevisto. Eu, há 2 horas antes, assisti um acidente. 2 pessoas estavam carregadas na motorizada. Uma pessoa morreu no lugar. Ele não tinha esse conhecimento que hoje iria perder a sua vida. Saiu de casa, se calhar feliz, despediu-se da família, vou ao trabalho, mas o destino aconteceu onde quis que Allah acontecesse. Porque ninguém sabe onde é que vai morrer. Se esse homem soubesse que iria morrer hoje naquele lugar, eu tenho certeza que ele poderia fazer todo o máximo de se distanciar desse lugar, mas ninguém sabe. Por isso, o Imam Shafi dizia: "Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min salimin mata min ghayri millati wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr wa kam min fata yamshi wa yusbihu aminan wa qad nuslita kifanu wa huwa la yadri." Ele dizia: "Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri." Tenha como azad, o mantimento, a bagagem, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, porque tu não sabes. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر, que quando entrar a noite, tu não tens certeza, quando entrar a noite, irás viver até chegar o Fajr. فكم من سليم مات من غير علة. Quantas pessoas saudáveis morrem sem uma morte repentina que eles não imaginavam, sem nenhuma doença, sem nenhum defeito. وكم من سقيم عاش حين من الدهر. Quantas pessoas saudáveis vivem uma longa vida? Existem pessoas acamadas, estão hospitalizadas, ou se calhar estão em coma, que vivem mais de 10 anos. O que quer dizer que a doença não é sinônimo da morte, assim como a saúde não é sinônimo de viver mais. وكم من فتى يمشي ويصبح آمنا. Ainda ele diz: quantos jovens amanhecem, acordam felizes, alegres, saem de suas casas harmoniosos, sem saber que o seu kafan, a sua mortalha já está preparada. Acompanhamos que o fulano já não está entre nós. Mas como? Ele saiu, estava aqui conosco, porque ninguém sabe onde e quando irá morrer. É preciso empreendermos, aproveitarmos esse recurso precioso que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos. Temos que evitar sempre fazer a taswif. Eu farei no futuro. Farei. Por isso dizia Bilal bin Sa'ad: "Yuqalu li ahadina hal turidu al-maut?" Às vezes pergunta-se a uma pessoa: acaso você está preparado para a morte? Fayaqulu la. Não, ninguém está preparado para a morte. De facto, a resposta dele será negativa. Não, eu não estou preparado para a morte. Fayuqalu lahu lima. Por que você não está preparado para a morte? Fayaqul hatta atuba wa a'mala salihan. Eu não posso morrer agora porque tenho que me arrepender e praticar boas ações. Fayuqalu lahu tub wa amal salihan. Arrependa-se e pratica as boas ações. Fayaqulu sawfa amal. Eu irei sempre no futuro. Mas quem te garante que você irá chegar no futuro? É importante aproveitarmos esse escasso recurso que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu enquanto pudermos. Esse é o lema de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: "Inni la amqutu ar-rajula an arahu farigan la fi shay'in min 'amali ad-dunya wa la min 'amali al-akhirah." Eu detesto ver alguém desocupado, que não faz nada, nem algo que irá lhe beneficiar no akhirah, nem neste dunya. Eu detesto ver uma pessoa dessa natureza. Ele está totalmente desocupado, não faz nada que irá lhe valer no dia do amanhã e nem o que irá lhe trazer algum benefício neste dunya. O muçulmano sempre tem que ter uma preocupação maior de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala e alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, dizia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: "Madha idha arada ahadukum safaran?" Quando um de vocês pretende fazer viagem, o que ele prepara? O que ele prepara como bagagem, como mantimento? Eles disseram: a pessoa prepara a sua mala, a sua comida, não sei. Então ele disse: "Fasafarul akhirah abi'atumi ma tusafiruna fi." Então saibam que esta viagem, esta jornada para o akhirah é a jornada mais longa. É a viagem mais longa de todas as viagens que vocês fazem. É que merece mais
a pessoa se preparar, ter mantimento. Então eles perguntaram, famazatuhu. Então qual é o mantimento, qual é a bagagem que nós temos que preparar para esta viagem? Então ele disse, hajju hajjatan li'azaimi al-umur. Façam o hajj devido à sua importância. Wasallu bil-layli, e tenham o costume de fazer oração noturna, tahajjud. De zulmatil qubur, através da escuridão das campas. Quando você cria esse hábito de fazer salat noturno, fazer o tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala irá iluminar o seu cabelo. Wasumu, e tenham o costume de jejuar durante o dia. Fi shiddat al-harara, quer dizer, dias mais intensos em termos de calor, para evitar o calor tão intenso do dia do juízo final. Portanto, você tem que fazer qualquer coisa contando com essa viagem que não sabemos quando é que iremos partir. E tudo isso está em torno do nosso tempo. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre o tempo no Corão, ele fala com devido mérito. O ser humano, Yawm al-Qiyamah, será interrogado: Kam labistum fil ardi adada sinin? Quantos anos você viveu na terra? Ele dirá, Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, fala sobre os argumentos do ser humano em termos do seu tempo no Yawm al-Qiyamah. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Quando o Qiyamah chegar, aqueles que eram pecadores, aqueles que eram descrentes, irão jurar que, oh Allah, nós não vivemos senão uma hora no dunya. Aquele que viveu 60 anos, 500 anos, 1000 anos, dirá que nós não vivemos senão uma hora. Kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'adin. Será interrogado o ser humano: quantos anos você viveu na terra? Ele dirá: eu não vivi senão um dia ou 12 horas, metade de um dia. Um dia ou metade de um dia, uma pessoa que viveu 60 anos. Allah dirá: ainda ele dirá: fas'al al-'adin. Pergunte àqueles que eram responsáveis, pelo registro dos nascimentos, aqueles que emitiam BI, cédula, não sei o quê, ou os anjos. Pergunte a eles quanto tempo nós vivemos na terra. Allah dirá: de facto vocês viveram pouco tempo, mas não é como você diz. Esse pouco tempo seria suficiente de você praticar uma boa ação. Esses 20 anos, 30 anos, você poderia procurar se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. É pouco tempo na contagem de Allah subhanahu wa ta'ala, porque o cômputo de Allah subhanahu wa ta'ala difere com o cômputo do ser humano. É pouco tempo para o calendário de Allah subhanahu wa ta'ala, mas você, como ser humano, seria suficiente praticar uma boa ação contando com este dia. Am hasibtum annama khalaqnakum abathan. Então Allah nos pergunta: acaso vocês julgam que nós vos criamos sem nenhum objetivo? Não. Allah nos criou por um certo objetivo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O objetivo através do qual Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e o jinni é de eles adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. E isso tudo acontece dentro do nosso tempo. Então vamos aproveitar o nosso tempo enquanto pudermos. Não podemos esperar certas épocas para intensificar na prática de boas ações, porque não temos certeza se a nossa vida irá se estender até lá. قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão 2 episódios em que todo ser humano irá passar quando estiver à beira da morte. Mas 2 episódios que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que o ser humano irá passar Yawm al-Qiyamah. Esses episódios
irão se traduzir naquilo que o ser humano praticava durante esta vida, como é que ele aproveitava o seu tempo, como é que ele empreendia esse recurso, que é a riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. Esse primeiro episódio que acontece neste mundo, todos os seres humanos passam por esse episódio, sejam eles muçulmanos ou os não muçulmanos, mas cada pessoa de acordo com a sua condição. Todos irão se arrepender quando chegarem a essa altura, mas cada pessoa irá se arrepender de acordo com a sua situação. Muçulmano como não. O primeiro episódio, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, ele diz: Ya ayyuhallazina amanu, ó crentes, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, que os vossos bens, os vossos filhos não vos façam esquecer da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Que os vossos filhos, os vossos bens não vos enganem a vos distanciar da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا جاء أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Que não vos engane esses bens, esses filhos, a reputação, as categorias, as posições, esses favores que Allah subhanahu wa ta'ala vos concede, que sejam provisórios, mundanos, que não sejam a razão de vos desviar da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala até a altura que a morte descer para cada um de vós, para implorar, para invocar Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: Laula akhartani, quem dera, ó Allah, se me desses alguns segundos, alguns minutos, fa aswaddaqakum min as-salihin, para eu poder despender, dar o sadaqa e ser dentre os piedosos. Veja isso, esse é crente. E Allah não disse fa-sadaqa, disse fa-sadaqa, para mostrar que ele fazia o sadaqa, mas quer intensificar no sadaqa. Esse muçulmano que viu a morte a descer sobre ele, está na agonia da morte, está a implorar a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe ceder alguns segundos, fa-sadaqa, para intensificar no sadaqa. Aquilo que ele dava pouco, ele quer dar tudo o que ele deixou, para não deixar nenhuma herança para os seus filhos, através daquilo que ele está a ver naquele momento. E para ser dentre os piedosos, intensificar na piedade. Ele está a pedir, se calhar, um minuto ou alguns segundos para dizer: isso tudo que eu deixei não pode se herdar, mas sim deve servir como sadaqa. Allah diz: Allah não aceita esse tipo de pretexto. Quando a alma chega na beira da morte, Allah não cede sequer nenhum segundo. Wallahu khabirun bima ta'malun. Saibam que Allah está informado dos detalhes daquilo que vocês praticam. Ele, neste momento, o muçulmano irá se arrepender, um arrependimento maior daquelas oportunidades poucas que ele deixou. O segundo episódio, Allah fala do descrente. Esse quer voltar à vida para aumentar. O descrente quer voltar à vida para começar de zero. Até quando a morte desce para um descrente, ele diz: oh Allah, devolva-me a vida, para que eu possa praticar aquelas boas ações que eu me desleixei. Allah está a dizer: nunca, isso nunca será aceito para ninguém. Essa é a palavra, é a expressão que todo descrente sempre suplica e pronuncia na agonia da sua morte. Saibam que à volta deles há uma barreira intransponível que não lhes permitirá voltarem à vida até no dia do juízo final. Esse será um grande arrependimento para o descrente. O outro episódio que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, que irá acontecer ao Al-Qiyamah, para aquele descrente que desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, que não aproveitou o seu tempo neste dunya. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. Aqueles que são descrentes, quando estiverem lá no inferno, Allah não irá decretar a morte para eles. Ninguém irá morrer no inferno, assim como no Jannah. لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Não há vida e não há morte. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. Allah não irá decretar a morte para ninguém. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. E nem irá lhes aliviar, não irá reduzir-lhes o castigo.
وهم يصرخون فيها ربنا. E eles lá no inferno irão gritar, dizendo: oh Allah, nosso Senhor, أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Tirem-nos daqui para podermos praticar as boas ações, para podermos aproveitar o nosso tempo, praticarmos boas ações, diferente daquelas más ações que nós praticamos no dunya. Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar a eles: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Acaso nós não vos concedemos uma longa vida e vos chegou lá um administrador? Os sábios disseram: o administrador que se refere aqui são 60 anos. Conforme o professor Salama disse, a expectativa de vida deste umma é 60 a 70 anos. Então serão interrogados: acaso vocês não atingiram 60 anos? Isso não era suficiente para servir como um administrador? Outros disseram: o administrador que se refere aqui é Muhammad, não vos chegou o Muhammad. Outros disseram: é o Corão, não vos chegou o Corão. Fazuku fama lizalimina min nasir. Então provam o castigo do inferno, vocês não terão nem protetor, nem socorredor, irão permanecer aqui eternamente. Esse é um episódio muito triste para aquele que não aproveitou o seu tempo durante esta vida. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona o episódio daquele que era crente, aquele que era muçulmano, que aproveitava os detalhes da sua vida na prática de boas ações. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Esses muçulmanos, esses crentes, irão sentar cada um em frente do outro. Sofás, lugares que Allah subhanahu wa ta'ala havia prometido para eles. يَتَسَاءَلُونَ. E eles irão se interrogar um de outro mutuamente. Masmuk, qual é o teu nome? O que é que você fazia? Onde é que você vivia? Meu nome é Muhammad, meu nome é Said. Eu era muçulmano, aproveitava o meu tempo, no mínimo que eu pudesse fazer. Eu vivia em Moçambique, ou na América, ou nas Arábias. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Em resposta dessas questões, eles dirão: nós, quando estávamos no seio dos nossos familiares, na nossa sociedade, mushfiqin, nós tínhamos o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Através desse temor, nós praticávamos o bem, e através dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala derramou sobre nós, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ, Ele derramou os seus favores sobre nós e nos salvou desse castigo abrasador. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ. Nós na terra invocávamos Allah subhanahu wa ta'ala, adorávamos Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabl, um advérbio de tempo, quer dizer, nós no passado aproveitávamos o nosso tempo. Innahu huwa al-barru rahim. O nosso Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele não invalidou os nossos esforços, porque nós aproveitamos o nosso tempo na prática de boas ações. Não éramos ocasionalistas, não éramos pessoas que reconhecíamos Allah num determinado período, num determinado mês, mas sim, sempre onde quer que estejamos, fazíamos o máximo contando com esse dia. Portanto, eles irão derramar lágrimas de felicidade, porque eles não contavam com esse lugar, com esse tipo de recompensa, porque aproveitaram o tempo. É importante aproveitarmos esses detalhes, cada segundo que passa da nossa vida, contando que amanhã nós estaremos entre nós. São crianças, hoje em dia, cada vez mais que o tempo passa, as pessoas presenciam coisas que não aconteciam no passado. Hoje em dia, quem morre mais são crianças. Então, é importante a gente não se dar mais tempo, que eu vou viver até 60 anos, ou até 70 anos, ou mesmo até 50 anos. Cada detalhe de tempo, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos interrogar. Por isso, certa vez, Al-Qadhi Ayyal, ele encontrou um homem, perguntou a ele: Kam atat alayka, quantos anos você tem? Qala sittun. Ele disse: eu tenho 60 anos. Qala fa anta munzu sittina sana tasiru ila rabbik wa tushiku an tablugh. Saiba que durante esses 60 anos você está num percurso, está num caminho, você está a andar. Você está a andar para ir se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, e em breve chegarás ao seu destino. A morte irá te atingir. Um homem impressionado disse: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Uma forma de admiração. Então, um alim perguntou a eles: Ta'rif tafsirahu taqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sabe o que isso significa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un?
Então ele disse: Man alima annahu lillahi abdun wa ilayhi rajiun. Aquele que sabe que é servo de Allah irá retornar para junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Falyalam annahu mawqufun. Então que saiba que nesse dia ele irá parar em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man alima annahu mawqufun falyalam annahu mas'ul. E aquele que sabe que um dia parará em frente de Allah, que saiba que será interrogado nesse dia. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'ida li su'al jawaban. E aquele que sabe que será interrogado, então que prepare a questão, a resposta de cada questão. Então aquele homem disse: Famal hila, o que é que eu tenho que fazer então? Qala yasira, é muito simples. Tuhsinu fi ma baqiya yughfar lak ma madha ma baqiya. O que você tem que fazer, tente praticar as boas ações no que te resta. Não sabemos se é 1 ano ou é 2 anos. O que te resta, você tem que praticar boas ações. Allah irá te perdoar daquilo que passou e daquilo que vais praticar de hoje em diante. Wa innaka in asa'ta fi ma baqiya ukhidta bima madha ma baqiya. Porque se você cometer pecados, continuar nesse caminho, então Allah irá te sobrecarregar daquilo que você praticou durante os 60 anos e daquilo que você praticará de hoje em diante. Então, arrependa-se e irás encontrar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, quando se fala de tempo, por isso temos que é uma riqueza que Allah concedeu a todos, mas nem todas as pessoas, excepto para aquelas pessoas que aproveitam para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala durante os seus tempos. E para aquelas pessoas que ainda estão em vida, porque a questão de tempo não se aplica para as pessoas que já morreram. Quando alguém morre, o seu tempo já esgotou. Não se diz fulano morreu há 2000 anos no Cabo, não. Essas pessoas, se forem no estado de Yawm al-Qiyamah, irão pensar como se tivessem vivido ashiyatan aw duhaha, quer dizer, alguns segundos. Não irão sentir que morremos há muito tempo. Aquele que morreu, que foi o primeiro homem a morrer, aquele que será o último homem a morrer, ninguém irá sentir que o tempo passou, porque o tempo não se aplica para os mortos, aplica-se somente para os vivos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala jura para dar relevância e importância desse recurso bastante importante, que somos chamados cada vez mais para aproveitarmos. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم